E à segunda-feira quem pensa por linhas tortas é António Matos da Fonseca. António, muito boa noite. Olá, Alexandra. Tem inveja dos alemães? Pelo menos foi isso que disse o Ministro das Finanças alemão, que nós tínhamos inveja deles. Também tem? Eu acho que o Ministro das Finanças alemão tem razão ao dizer que nós devemos ter inveja deles. Porque realmente aquilo que os credores da Alemanha, em 1953, ano do meu nascimento, fizeram, foi realmente aquilo que nós agora precisávamos que nos fizessem a nós e que afinal parece que os alemães se esquecem. É que realmente nós não nos podemos esquecer que em 1953, quando foi negociada a dívida da Alemanha, uma parte dessa dívida foi perdoada, houve um escalonamento da dívida segundo as possibilidades que a Alemanha tinha para pagar essa dívida, de forma a que essa dívida, de alguma maneira, não fosse interromper ou, de alguma maneira, beliscar aquilo que poderia vir a ser o desenvolvimento económico da Alemanha. Por isso, nós poderemos dizer que hoje a Alemanha é uma grande potência económica porque os seus credores o permitiram. É pena que a senhora Merkel, que, claro, não é desse tempo, porque a senhora Merkel já nasceu posteriormente a isso, nasceu em 1954, não tenha memórias desse tempo e que, por outro lado, não tenha apanhado de alguns dos ensinamentos que teve na Alemanha do Leste, onde ela viveu até 1990, antes da unificação, para poder ter aprendido alguma coisa sobre as questões sociais que se põem quando existe uma dívida entre alguém. Porque, sem dúvida, que se nós acharmos que uma dívida vai servir para estrangular alguém, podemos usá-la nesse sentido. E parece-me que aquilo que hoje em dia se está a passar em Portugal e noutros países do Sul, sobretudo naqueles países que são tidos como os PIGs, os maus alunos. Os maus alunos. Com uma sigla, é exatamente uma sigla pouco dignificante. Pouco dignificante. Os PIGs, para quem não sabe, que é Portugal, a Itália, a Grécia e a Espanha. Aquilo que se passa realmente nestes países é que eles estão a ser estrangulados pela dívida. E eu acredito que isto vai ter que parar. Porque, na verdade, não vai ser possível que nós consigamos encontrar o caminho um caminho económico que realmente seja positivo para estes países se não houver um rescalonamento da dívida, se não houver realmente, como houve na Alemanha, aquilo que foi um adiar da dívida. Não nos podemos esquecer que só 2 dias depois da unificação da Alemanha, a última parte da dívida alemã foi negociada, por isso já em 1990, e por isso é preciso ter esses exemplos como bons exemplos para que nós hoje os possamos aproveitar na Europa para sabermos renegociar estas dívidas. Por isso eu acho que realmente há de ter hoje inveja do Ministro da Economia alemã. Porque... E justifica, com base naquilo que está a dizer, justifica de facto as críticas recentes e as acusações fáceis que têm sido feitas à Alemanha de associar aquilo que está a acontecer agora com uma espécie de nazismo económico? Não, eu não gosto de utilizar esse tipo de nomenclaturas sequer, até porque acho que é muito deselegante e, sobretudo, em política, os políticos devem utilizar uma linguagem mais contida. Nós, o cidadão comum, podemos muitas vezes ter outro tipo de expressões, até que não sejam tão contidas, mas acho que os políticos devem ser mais contidos e não usar uma linguagem realmente que não tem e que nós queremos ver erradicada do nosso vocabulário, sobretudo do vocabulário social. A Alemanha, evidentemente que hoje é uma grande potência económica, mas não nos podemos esquecer que isso deve-se realmente à benevolência que teve pela Alemanha os seus credores. E por isso a Alemanha o que tem que aproveitar é para aprender com o seu passado e saber que há caminhos que não pode voltar a trilhar, e essa ideia dos totalitarismos é uma delas, e que, sob o ponto de vista social, devem pensar realmente de outra maneira, que o mais importante só não é a produtividade de um país, sobretudo da sua indústria, são outras coisas que o povo também precisa, que é, acima de tudo, como nós temos no sul da Europa, e que isso sim dá tanta inveja a muitos alemães, a possibilidade de desfrutar de outras coisas que não só os números que ao fim do mês o nosso Ministério da Economia apresenta. Não no caso, claro. António,
Falou de totalitarismos e a minha próxima pergunta vai para a entrevista que José Sócrates deu na semana passada. Eu ouvi uma análise interessante que dizia que este tipo de discursos e de regressos são particularmente felizes e bem aceitos numa altura de pouca esperança, como é esta altura para Portugal. Os portugueses e as pessoas têm memórias mais curtas quando estão com falta de esperança. É evidente, mas sobretudo os grandes problemas existem quando existe grande conturbação social, e isso não passa em Portugal. Não se esqueça que há sempre uma questão que é preciso ter em conta, é que as pessoas desejam sempre, em primeiro lugar, ter paz, e depois é que desejam a liberdade. E é isso que tem levado muitas vezes ao totalitarismo. Mas cá em Portugal isso não se passa. Quer dizer, eu acho que este regresso de José Sócrates à vida política portuguesa é mais um dos fediveres deste país. Quer dizer, aquilo que ele nos obrigou foi a estarmos atentos às suas palavras. Porquê? Porque tínhamos todos uma grande esperança de que tivesse havido uma grande mudança. Mas muda-se assim tanto em 2 anos? Sabe que às vezes... Um homem com aquelas características e o António ainda por cima trabalha com pessoas que têm muito de ego. Essa parte mais estética, não são só os doentes que chegam às mãos, são também pessoas muito ligadas a esse lado mais egocêntrico. Sim, mas o que é preciso é que as pessoas aproveitem o tempo também para aprender coisas. E a conclusão a que eu cheguei foi que realmente o engenheiro José Sócrates não aprendeu nada em Paris. Pelo menos das matérias, estas matérias políticas e sociais que o levariam a aparecer na televisão. Porque, no fundo, aquilo não foi mais do que um ajuste de contas. E a mim parece mal que nós aproveitemos o facto de estarmos num canal televisivo para fazermos esse tipo de coisas. Foi um ajuste de contas com muita gente com quem ele tinha que ajustar contas, e se calhar também uma forma de nos distrair. Acho que ele fez, por outro lado, um grande favor ao governo, porque distraiu as pessoas, pelo menos durante, e as pessoas têm andado distraídas com as suas declarações, que eu acho que não têm interesse nenhum nestes últimos dias, e acho que fez um muito mau, mas mesmo muito mau papel relativamente ao Partido Socialista, porque acho que veio lançar ainda mais a confusão naquele partido. Vamos ver realmente nos próximos meses o que é que isso vai dar, sobretudo agora, quando o Partido Socialista se reunir em Congresso. Mas eu acho que, para o Partido Socialista em particular, este regresso de José Sócrates não é realmente muito positivo. Eu acho que, neste momento, o país, em geral, não quer José Sócrates. As pessoas que querem José Sócrates, hoje em dia, na política, são aqueles que trabalhavam com ele antes, e esses são muito poucos. António, e antes dos próximos meses temos os próximos dias, e se um doente lhe chegasse à clínica como Portugal está a chegar a esta semana, em que tem que passar testes como Tribunal Constitucional, moção de censura ao Governo, que não vai ter grandes consequências práticas, mas ainda assim terá consequências políticas, que diagnóstico é que lhe faria? Olha, gosto da sua pergunta, porque realmente há que ter em conta que a minha profissão é médico. E que por isso é muito objetivo e vai responder em muito pouco tempo, que é o que temos. Exato. Portugal tem assim uma espécie de cirrose hepática. Cirrose que veio de todas as noitadas que andou a fazer ao longo de anos. E por isso, neste momento, só há uma solução. É mudar de hábitos. Isto, sob o ponto de vista dos hábitos do doente. Sob o ponto de vista terapêutico, sem dúvida que chegámos ao momento em que também é preciso mudar o fígado, e por isso acho que só com um transplante hepático. Então, neste momento, aquilo que o país tem que fazer realmente é uma grande mudança de hábitos, e isso, sem dúvida, vai ter que acontecer, porque senão cada vez nos vamos metendo mais no buraco. E, por outro lado, há muita coisa ainda que, sob o ponto de vista da nossa economia e da nossa indústria, é necessário fazer, tendo em conta que, independentemente do estado em que o país está hoje, o país tem que continuar a progredir. Portugal tem que continuar a produzir, tem que sair desta incerteza em que todos os dias andamos, porque parece que estamos sempre à espera que nos caia do céu uma solução. O país tem que continuar,
O comércio tem que continuar, a indústria a mesma coisa e, por isso, esta questão da crise tem que ser paralela ao país. Não pode ir à frente do país e impedir que o país possa progredir. É isso, no fundo, aquilo que eu acho que é importante do seu ponto de vista terapêutico. António, e para a semana cá estaremos para discutir estes e outros assuntos. Com grande prazer, Até lá. mais uma vez. Comentário de António Matos da Fonseca, por Linhas Tortas, recebe um médico sempre às segundas-feiras.